bom dia, meninos, meninas, rapazes, moças. É bom estarmos aqui na Vide, nossa casa, a casa onde nós nos sentimos à vontade para adorarmos a Deus. E esse tempo tem sido um tempo que eu me pego algumas vezes em algumas situações de uma necessidade vital, importante para todos nós, que é sobre o descanso. Hoje estaremos encerrando a nossa série de reflexões sobre descanso, baseada em Mateus capítulo 11, versículo 28. A gente vai ler esse texto aí juntos, tá bom? Mas encerrando hoje, durante essa semana, pensando sobre o que eu iria falar e buscando até a orientação de Deus, eu sempre entro em algumas crises, nesse tempo de busca e de dúvidas, de questionamento. Eu não quero nunca sair desse lugar, porque o lugar da certeza é o lugar do perigo, o lugar da certeza é o lugar, de repente, do caminho para o adoecimento, do caminho de não reconhecer o quanto humanos, seres humanos nós somos, e que precisamos de descanso, e precisamos descansar, mas não apenas descansar, que eu tenho falado aqui, de uma boa dormida de sono, de 8 horas por dia, ininterruptos, mas de um descanso que vai para além do descanso. E como eu falei para vocês alguns domingos atrás, de um trabalho que está por trás do trabalho. A gente não se preocupa apenas com o trabalho, não se envolve apenas com o trabalho. A gente fica com o trabalho depois do trabalho, que é a preocupação, é a ansiedade, é aquele desejo de acertar, é aquela vontade de ser feliz, é aquela determinação de conseguir, de acumular, que é a trilha, muitas vezes, desta sociedade. A vontade e a busca incessante de ser perfeito. É a resiliência que muitas vezes, em nome da resiliência que eu falei aqui para vocês, muitos de nós adoecemos em nome da resiliência. Precisamos ser resilientes. Isso, em alguns aspectos da vida, em alguns momentos da vida, precisamos sim ser resiliente. Mas tem uma hora do descanso, tem uma hora do abandono, tem um momento da desistência também, porque nem tudo que nós fazemos na vida, nessa trilha, nessa jornada da existência, precisa ser instaurado em nós o desejo da determinação. E eu tenho falado aqui para vocês também sobre esse Deus que é o Senhor do descanso. E este Senhor do descanso, como disse Timothy Keller, ele se esgotou na sua máxima exaustão. Ele não descansou enquanto ele não alcançasse, atingisse o propósito final da sua vinda a este mundo, da sua manifestação enquanto ser humano. Por isso que ele pagou totalmente a nossa dívida. E Timothy Keller diz que ele se exauriu infinitamente para que nós pudéssemos ter descanso. Então a proposta de Jesus é a proposta de descanso. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 11, 28, até o verso 30. Está aqui projetado. Interessante que antes destes versículos, Jesus fez uma oração. Uma oração exatamente assim, não pode deixar aí, Rafael e Rodrigo. Versículo 27 diz assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quis ou escolhe revelá-los. Aí no versículo anterior, que é o versículo 26,
5, diz assim: naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas do que consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Sabe crianças que é totalmente dependente? Sabe a criança que se mostra totalmente vulnerável? Sabe a criança que quando nasce ela não tem vergonha de chorar? Sabe a criança que quando nasce, que quando começa a existir, a vir a este mundo, ela não tem medo da vulnerabilidade? O medo de se expor vulnerável, o medo de assumir totalmente a sua humanidade. Sabe esta criança? Essa criança ainda está em nós, tá? Ela nunca vai sair de nós. Porque nós nos mostramos para este mundo com atitudes a partir daquilo que nós não tivemos. E aí tem um problema, né? Porque às vezes a gente busca no outro aquilo que a gente não teve, busca no outro e cria expectativa no outro a partir daquilo que nós não temos e buscamos, e às vezes até esgotamos o outro a partir daquilo que nunca tivemos. Mas essa é a caminhada de existência nossa. E Deus não te discrimina. E Deus não se afasta de você por você ser humano. Deus se junta a você a partir da sua humanidade. Então o texto diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, com a carga além da sua capacidade de carregar, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então olha só, a proposta de Jesus nesse texto é o caminho para o descanso. Mas sabia, volta aí no versículo 28, Rafael Rodrigo. Diz assim o seguinte: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Parece que essa vontade de se livrar da sobrecarga, de sair do cansaço, me parece que às vezes gera um outro cansaço. E hoje eu me proponho falar sobre vulnerabilidade, de como nós lidamos com as nossas vulnerabilidades. O que a Bíblia ensina sobre a vulnerabilidade? Porque eu sou bastante inquieto e fico em algumas vezes angustiado com um discurso religioso que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não mostre a sua vulnerabilidade, não apresente a sua fraqueza, principalmente para os seus filhos. Porque afinal de contas, você precisa se mostrar na sua família, na relação de educação com seus filhos, você precisa se mostrar forte, jamais vulnerável, jamais fragilizado, jamais cansado. Você precisa se mostrar para a sociedade como um homem, com uma mulher que dá conta de tudo. E essa cobrança, esse peso gera em nós uma sobrecarga e por sua vez um cansaço, um esgotamento psicológico, um esgotamento físico, que muitas vezes nós não iremos dar conta, e nós iremos padecer nesse lugar. E muitas vezes talvez você esteja afundado neste lugar de vulnerabilidade. Porque essa questão de não se mostrar fraco, isso é coisa de super-herói, cara. Isso é coisa dos Marvel da vida, dos super-heróis. Eu sou nordestino, nasci em Recife, sou torcedor do esporte, campeão de 1987 em cima do Flamengo, não é? Garantido, a CBF bateu o martelo em cima disso. Campeão da Copa do Brasil, eu estava lá inclusive na Ilha do Retiro, torcendo,
direto do Pará, torcendo pelo Sport de Recife, né? Então eu sou esse cara apaixonado pelo esporte. Esteja ele na segunda divisão, na primeira, estou lá. Perca ou ganha, eu estou lá, né, torcendo pelo esporte. Eu sempre ouvi, dentro da cultura nordestina principalmente, que o homem não pode chorar. Eu ouvi inclusive dos meus pais que eu precisava engolir meu choro, porque o homem precisa ser forte. Mas isso não é só um discurso, cara, do nordestino. Isso é um discurso de uma cultura machista, principalmente para os homens. Esse negócio de dizer, mulher, essa mulher é guerreira, a minha mãe é guerreira. Os guerreiros se fragilizam. Os guerreiros e as guerreiras se sentem fracos, frágeis, não dão conta às vezes da sua própria humanidade. Vocês lembram do Bate-Fino? Quem lembra aqui do Bate-Fino? Poxa, só tem a minha geração aqui. Só eu do Bate-Fino. Tu lembra do Bate-Fino? Ninguém mais lembra do Bate-Fino? Suas balas não me atingem. Tu lembra, Luiz? Tu lembras? Suas balas não me atingem. Minhas asas são como a couraça de aço. Não lembraram ainda, não? Caramba, estou ficando velho então, né? Parece que nós somos os bate-finos da vida. Suas palavras não me atingem. Seu comportamento não muda o meu humor. As perdas não me fragilizam. Você está acabado, arrebentado, angustiado, triste, talvez depressivo, totalmente ansioso, porque não sabe como vai ser o dia seguinte. Mas você está sempre se mostrando forte, potente, porque apresentaram e você engoliu um discurso que é anti-humano, que é anti-bíblico, que é anti-evangelho, que é anti o discurso de Jesus. Esse discurso de ser super-homem, engolir choro, engolir angústia, engolir dor, e se apresentar para a sociedade como um ser humano forte, que dá conta de tudo, você não apenas adoece, mas você adoece outras pessoas. Você não apenas busca ajuda, mas também você não se abre para o outro. Sabe aquele cara que é difícil de ser acessado? Sabe aquela mulher que é difícil de ser acessada, que você não consegue fazer uma leitura, ele está triste ou está alegre? Ele está bem ou está mal? Como é que eu faço essa leitura? Tem gente que é difícil fazer essa leitura, porque talvez assumiram um discurso de superpotentes, de super homens, super mulheres. Este lugar não é o lugar que Jesus está convidando você, a mim, cada um de nós, para ocuparmos. Esse não é o lugar que Jesus te convida. Esse não é o lugar que Jesus convida a sua igreja. Não é esse lugar. Esse lugar te venderam, cara. E você abraçou isso, em nome de uma religião, em nome de uma cultura familiar, em nome de um sistema adoecedor, em nome de uma teologia coach, em nome de superpoderes. Esse lugar não é o lugar que Jesus te chamou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Salmo 6. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Me parece que Davi, ele diante de tantas guerras, batalhas, perseguições, principalmente Saul, talvez a grande batalha de Davi fosse lidar com a injustiça, porque ele tinha sido já ungido rei Israel,
Inclusive Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas preferiu não fazer isso. E aí o que é que continua? O texto continua no versículo 2. Diz assim: tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou... Ouvi só algumas vozes. Se você falasse isso para mim no consultório, eu ia dizer assim: como é que é? Por que não sai da sua boca, eu sou fraco? Por que não sai da sua boca, eu sou fraco? Porque resistimos em assumirmos a nossa fraqueza. Aí eu falaria assim para a pessoa: Senhor, pois eu estou fraco. A potência não é nosso lugar. A fortaleza não é o nosso lugar. Paulo disse: quando eu penso que estou forte, ali que eu sei e tenho a certeza que eu estou fraco. O lugar da fortaleza é um lugar perigoso. O lugar de assumirmos as nossas fraquezas é o lugar em que nós reconhecemos o quanto somos dependentes de Deus. Se você sair deste lugar, você vai ocupar outro lugar, que é o lugar do cansaço. E olha só o que Davi fala: pois estou fraco, cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. O que mais? Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Quando, Senhor? Olha o estado que eu estou, Senhor. Olha o lugar que eu estou, ó Deus. Olha o meu estado psicológico, Senhor. Olha para os meus ossos que não têm força, junto com os meus músculos, para caminhar. Olha para mim, Senhor. Olha como eu estou. E aí eu fico pensando, cara, quando a gente olha para o texto bíblico, alguns personagens bíblicos, é por isso que também eu sou encantado pela Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não tem esse negócio de esconder as coisas, não. Não tem. A Bíblia mostra a vulnerabilidade das pessoas. Os autores escrevem sobre as vulnerabilidades das pessoas. Esse Davi aí, segundo o coração de Deus, ele desejou a mulher do outro, e para resolver a parada, o que ele fez? Pegou esse cara aqui, chamou o general, disse: cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse Urias aqui, vamos botar na frente da batalha aqui, porque ó, o negócio vai funcionar direitinho. Essa é a Bíblia que apresenta os vulneráveis. Os vulneráveis, como Jeremias, que disse assim no capítulo 20, versículos 17 e 18, não precisa colocar aqui: porque eu nasci? Porque eu nasci? Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Elias, diante da perseguição louca de Jezabel, foi que Elias falou para Deus: Deus, olha, eu desejo a morte, eu quero morrer aqui, não dou mais conta de tudo isso, dessa louca me perseguindo, dos profetas que já foram mortos, eu não dou conta mais disso, de ficar fugindo, então eu quero morrer. A esposa de Jó chegou com ele e disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó também desejou a própria morte. Então esse texto sagrado mostra
a partir dos seus autores bíblicos, o quanto vulneráveis somos, o quanto frágeis somos. Se nós começarmos a lutarmos contra isso, nós iremos morrer no meio do caminho, gente. Porque não assumir que fica cansado, não assumir que não dá conta, não assumir que pensamentos impuros chegam em minha cabeça, que chegam em mim e chegam certamente em você. Tem algumas situações, você tem muita raiva e você precisa lidar com isso. Mostrar a sua vulnerabilidade diante de Deus é importante. Senhor, geralmente eu faço assim, Senhor, sabe está aqui o Valmir Vasconcelos Moreira, CPF tal, identidade tal. Esse é o cara frágil. E tem misericórdia de mim. Porque eu ficar neste lugar, é o lugar da garantia do adoecimento e da falta de crescimento na vida de maturidade. Seres humanos padecem, mas eles não podem viver a sua humanidade padecendo interiormente, porque é uma agressão à sua própria humanidade. Então o convite de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, é o reconhecimento, é a validação de Deus deste ser humano frágil. Mas não basta, né, gente? Por mais que seja importante essa relação que nós temos com Deus, de chegarmos no nosso quarto e falarmos das nossas fragilidades, das nossas dores, dos nossos pecados, das questões que nós não damos conta. Isso é importante. Talvez você faça até isso, cara. Mas o mais difícil é chegar com um irmão, com uma irmã, com um amigo, com uma amiga, e falar assim: eu quero te falar algo de mim. Eu estou falando aqui para você porque eu preciso de ajuda. Eu preciso do seu suporte. Se a nossa igreja, a Igreja Batista Videira, a Vide, se nós não criarmos este caminho de vulnerabilidade, nós não representamos, ou nós não estamos nos apresentando como Igreja de Jesus. É sério isso? Isso é verdade. Se você tem medo, se você tem receio de falar para alguém que você tenha relacionamento de proximidade e falar: cara, ora por mim porque eu estou me sentindo nesta situação vulnerável aqui. Viver o Evangelho de Jesus é estabelecer esta relação em que você possa abrir o seu coração para outro. E abrir o seu coração para outro significa assumir a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, tem um exemplo máximo aqui. O exemplo que desconstrói qualquer pensamento dessa tentativa de ser perfeito, ou dessa tentativa de não se mostrar vulnerável, dessa tentativa de construir um lugar de fortaleza. Certa vez, uma pessoa estava falando para mim, e ela era conhecida na sua família como, vou usar um nome hipotético aqui, a Super Maria. Tem não Maria aqui não, tem? Tem Maria? Tem Maria, tem. Mas não é você não, viu Maria? A Super Maria.
E os pais, os irmãos falavam assim: dá para a Super Maria, que a Super Maria resolve. Dá para a Super Maria, que a Super Maria resolve. Dá para a Super Maria, que a Super Maria dá conta. Dá para a Super Maria que ela vai dar algum jeito para resolver isso. É a Super Maria. Só que essa Super Maria é ser humano. E um dia ela adoeceu. Então como ela poderia, no lugar que construíram para ela de Super Maria, como ela poderia procurar alguém da própria família e falar assim: eu preciso de ajuda? Ela é Super Maria, gente. Como? Como sair do lugar de Super Maria se ela sempre também se sentiu confortável de ser Super Maria? E ela não se abria, ela não falava das suas dores, das suas fragilidades. Quantos de nós somos Super Maria? É o Super Valmir, é o Super João, é o Super Pedro, é o Super Tiago. Quantos de nós somos super? Quantos de nós assumimos um protagonismo que não se abre, não abre espaço para ser você mesmo nas relações? Então, quando eu olho para esse texto do sacrifício que se aproximava de Jesus, eu vejo um Jesus totalmente humano e vulnerável. Olha só o que diz o texto. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Pedro, Tiago, João, fica aqui, eu vou me afastar um pouquinho para orar. Aí continuou o texto, vê aí. Levou consigo Pedro, os dos filhos de Zebedeu, dentro de Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Em outra versão diz assim, na minha versão diz assim, deixa eu ver aqui: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Minha alma está profundamente triste e a ponto, à beira, no precipício ali, para morrer. Quem falou isso? Jesus. Falou para quem? Pedro, Tiago e João. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, Pedro, Tiago e João. Sabe, esse Cristo ressurreto que aparecia, ele também era Jesus de Nazaré. Sabe aquele Cristo ressurreto que ressuscitava as pessoas, que curava as pessoas? Sabe esse Cristo ressurreto? Ele também é Jesus, ser humano de verdade. Sabe aquele Cristo de Deus, o Messias de Deus, que se apresentava para salvar as pessoas e restaurar a vida de muita gente? Esse Jesus aqui está presente. Esse Jesus é ser humano. Esse Jesus sente dores. Esse Jesus sente angústia. Esse Jesus é ameaçado diante da morte. Esse Jesus padece. Esse Jesus tem suas lutas. Esse é Jesus. O Jesus ser humano. Este aqui, que está se apresentando a vocês, estou sentindo uma tristeza profunda e com uma morte me cercando, a angústia da morte. Tem um filósofo que diz que a nossa maior angústia, e vivemos a partir dessa angústia, é a angústia da morte. Lidamos com a morte todos os dias. Eu preciso ir para a academia. Para quê? Para ter saúde. E consequentemente, não morrer mais cedo. Deus que me perdoe. Eu busco alimentação saudável para estender a vida e, por sua vez, evitar a morte. Então a gente vive a vida
Esse movimento nosso aqui, ó, é para não nos depararmos com as nossas limitações da existência. Cara, isso é angustiante. Eu estava no hospital há um tempo atrás, foi o aniversário do Felipe, acho que era de 8 anos, 9 anos. Eu peguei uma infecção, não sabia o que era. Aí eu fiquei no Porto Dias, 10 dias lá. Eu saí do Porto Dias e ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém me deram o diagnóstico, a gente não sabe o que aconteceu. E aí no terceiro dia, o quarto dia mais ou menos assim, eles entraram com antibiótico. E aí, no quarto, quinto dia, eu fui escarrar e saiu sangue. Que é isso? Aí a médica foi fazer visitas. Olha, doutora, eu fui cuspir e saiu sangue. Aí ela, de forma meio humana, olha gente, beijo dos médicos daqui, tá? Eu sei que vocês, eu conheço vocês são super humanas, que são, pelo que eu sei, são 3 mulheres aqui. Mas assim como existe em toda profissão, existe também na psicologia, né? Essas pessoas que têm dificuldade na sensibilidade na comunicação. E ela chegou comigo e disse: olha, a gente testou esse antibiótico, vamos testar outro, mas olha, se não der, tu já sabe que tu vai morrer, né? Aí eu me assustei, né? Pronto, é daqui para a eternidade. Aí eu disse: tá ok, doutora, obrigado. Tal. Aí eu disse assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Estende a minha vida, vai. Eu quero conhecer meus netos. Por isso que eu não quero que o Felipe case cedo, né? Porque... Desculpa, se tiver neto, de repente eu estou mais perto. E aí eu peguei o nome daquilo, cara, que põe o soro. Me ajuda aí, doutora. Coloco o pedestal, E aí eu fiquei caminhando com o pedestal, não para cantar, né, nem para pregar, com o soro na mão, e disse: Senhor, eu declaro, não falei isso. Eu disse: Senhor, está aqui um homem frágil. Eu quero conhecer meus netos. Me ajuda, Senhor. Eu quero sair desse lugar. Está aqui um homem totalmente fragilizado. E caminhei naquele corredor do Porto Dias, com isso aqui. E aí, me administraram um antibiótico, fiquei bom, saí, mas sem diagnóstico. Eu fui atrás de um diagnóstico, né? Procurei fiz tomografia, tudo. Eu tive uma grande pneumonia, em que o raio-x não contemplava, ele estava atrás do pulmão. E só poderia ser contemplado com a tomografia. Ninguém sabia que eu tinha. Talvez a gente vá se deparar com a morte. Talvez seja algo que te assuste, deixe de viver a vida. Sabe as pessoas que deixam de viver a vida e começam a viver a perspectiva da morte? Compromete a existência a partir do medo. Nós somos seres humanos e seres humanos morrem. Jesus foi ser humano e Jesus morreu. Mas sabe uma coisa que ele fez e que precisamos construir isso aqui enquanto comunidade de Jesus? Essa fragilidade aí, ó, de nós chegarmos uns com os outros, falar assim, cara, de nós chegarmos no nosso pequeno grupo. Sabe o nosso pequeno grupo? Você que quer participar do pequeno grupo, tem o ID, que é o caminho para você participar do caminho do pequeno grupo. Para participar do Repense comigo, ou com a Vera. Sabe, o lugar, esse ambiente seguro que nós queremos construir. Em que eu estava no Repense uma vez, uma pessoa disse assim, olha, eu quero falar da minha vulnerabilidade, eu quero falar das minhas questões. E nós choramos juntos. E fomos seres humanos juntos.
E a fragilidade da pessoa alcançou também a nossa fragilidade. Porque de repente as coisas que chegam para você também chegam para mim. As suas dificuldades de seguir a Jesus são as mesmas dificuldades que eu tenho. A sua maneira de ser no mundo, que às vezes você não consegue dar conta, chega aqui para mim também. E quando nós nos apresentamos vulneráveis, nós temos o suporte uns dos outros. E isso é vida cristã, isso é viver o Evangelho de Jesus. Então esse Jesus de Nazaré, que foi o Cristo ressurreto, também se apresentou da sua forma mais completa de ser humano aos seus discípulos, dizendo: eu estou profundamente triste e com medo da morte. E ele não apenas sentiu a sua angústia, mas veja só o que diz o texto seguinte. Pode passar. Jesus faz um pedido para eles: fiquem aqui comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. É difícil isso, né? É difícil você chegar com Deus: Deus, eu quero muito isso aqui. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero que essa coisa mude, esse sentido aqui mude, essa inclinação para o mal, essa inclinação de vulnerabilidade que se repete na minha vida. Eu quero que isso aqui mude. Eu quero alcançar, Senhor, alguma coisa na minha vida. Eu preciso ter algo melhor para os meus filhos. Mas é difícil falar assim: seja feita a tua vontade. Uma coisa que eu aprendi assim: Senhor, sabe o que eu estou te pedindo aqui, Senhor? E é duro falar isso, porque nós queremos ser deuses de si mesmos. Eu quero, Senhor, por favor, se isto, por mais que seja difícil falar, não for a tua vontade, cancela esta minha oração. Cancela. Eu não declaro, eu cancelo. E aí foi o que aconteceu, gente. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Vocês não podem ficar comigo. Sabe que eu preciso de vocês. Eu não apenas estou angustiado com um profundo sentimento de morte. Isso me invade, isso está me consumindo. Mas não apenas isso, agora está me consumindo outra coisa, que é a presença de vocês, que é a companhia de vocês. Eu preciso de vocês. Esse é Jesus, cara. Esse é Jesus, que não apenas declara o que sente e expressa sua vulnerabilidade, como também precisa de gente, tem necessidade de gente, precisa de suporte de gente, precisa da presença e da companhia de gente. Podemos viver as nossas vulnerabilidades enquanto igreja de Jesus? Sim, isso é possível. Talvez quem tenha colocado isso na sua cabeça, talvez as tuas experiências, os teus traumas, as tuas frustrações, de um dia você se abrir para alguém, e esse alguém comunicou para alguém. Talvez isso tenha criado impacto na tua vida, e você se fechou, não só para si, mas também para o outro. E eu quero te convidar nesta manhã: vem viver a espiritualidade conosco. Sai desse lugar de cansaço, de exaustão, de fadiga, e vem viver a vida com Jesus de Nazaré e com Cristo ressurreto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, por não declarar sua humanidade e encobrir as suas fragilidades, os seus pecados, as suas necessidades. Vinde a mim e eu vos
aliviarei. A Bíblia é o lugar dos vulneráveis. A Vide quer construir, juntamente com você, esse lugar de vulnerabilidade. Se junte a nós e seja parte desse corpo de Jesus, que se chama Vide Igreja dos Vulneráveis. O convite que eu faço para você. Eu queria que você curvasse sua cabeça. E tivesse um tempo aí com Deus. E falasse da sua vulnerabilidade para Ele. Se você sair pelo menos falando aqui para Deus quem de fato você é ou tem sido, eu vou ficar feliz com você. E vou ficar feliz também com a proposta que Deus colocou no meu coração para comunicar a vocês hoje de manhã. Mas chega na tua casa, depois que você se abriu para Deus nesta manhã, procura a tua esposa, procura o teu esposo, procura a tua filha, teu filho. Talvez um pedido de perdão para você seja muito difícil falar de um pedido de perdão. Talvez você assumir que você errou também seja muito difícil para você. Mas cara, quando a gente se abre uns com os outros, a gente constrói uma espiritualidade, não vou dizer uma espiritualidade forte, mas uma espiritualidade saudável. Mas não apenas isso, a gente constrói um ambiente na família, na igreja, saudável. Então, que Deus te abençoe. Fale com Ele, fale com aqueles que estão à sua volta. Confie a sua vida. Se vulnerabilize mais uma vez. Fale para alguém de você. Apresente suas fragilidades e necessidades. Se você quiser bater um papo comigo, essa semana agora que passou, tive algumas demandas. E foi tão gostoso, foi tão agradável conseguir assim ajudar as pessoas, ouvi-las. E ver que eu sou tão frágil, tão fraco, tão limitado quanto as pessoas que eu ouvi. Esse lugar não é o lugar do pastor David. E eu quero compartilhar, cara, a vida com você. E quero viver a espiritualidade com você. Para que juntos a gente possa, sabe, essa coisa de igreja, eu acredito nisto, cara, e por isso que eu estou aqui, por isso que eu quero viver isso com você. Talvez algumas imperfeições que você vai encontrar aqui. Talvez você até se frustre comigo, se decepcione comigo, porque eu sou ser humano, cara, tão quanto você. Mas a gente caminha caindo, levantando, a gente levanta um ao outro aqui. Não quero essa questão do acusar, do sentenciar. Não quero que você faça isso. Eu quero que você construa juntamente conosco essa igreja saudável. Vamos ficar em pé, então?